Já pararam para pensar que o jeito que a gente respira durante a noite pode estar, de alguma forma, prejudicando os nossos olhos? Pode até soar meio estranho, mas hoje a gente vai mergulhar fundo numa conexão que muita gente nem imagina que existe: a ligação entre a apneia do sono e a saúde da nossa visão. A pergunta que guia a nossa conversa é exatamente esta: será que o sono, algo que deveria ser reparador, pode estar silenciosamente prejudicando a visão? A gente vai descobrir que, para milhões de pessoas, a resposta é um surpreendente sim. Bom, vamos entender o que está no centro de tudo isso. O nosso foco é a apneia obstrutiva do sono, ou AOS. De um jeito bem simples, é quando a respiração simplesmente para e volta várias vezes durante o sono. Essas pausas acontecem porque os tecidos da garganta relaxam e bloqueiam a passagem de ar. E qual o resultado? O corpo precisa dar um tranco, um microdespertar, para voltar a respirar. Isso acaba com a qualidade do sono e dispara uma cascata de outros problemas pelo corpo. Agora, o ponto-chave é entender como a apneia ataca o corpo e, em especial, os olhos. Ela tem basicamente duas armas principais. A primeira é a hipoxia intermitente. Pensa assim: cada vez que a respiração para, o nível de oxigênio no sangue despenca. É como se os olhos, que precisam de muito oxigênio para funcionar, passassem a noite toda sendo sufocados e reoxigenados, num ciclo sem fim. E, em segundo lugar, esse ciclo vicioso leva ao estresse oxidativo. É como se fosse uma ferrugem biológica, um desequilíbrio que vai danificando as células superdelicadas dos tecidos dos olhos. Então, vamos começar a nossa jornada pelo olho olhando primeiro para as partes de fora, aquelas que a gente consegue ver. Como é que todo esse processo de dano aparece na superfície? E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o ponto de partida. A apneia, com essa falta de oxigênio, dispara um processo de inflamação e estresse oxidativo. Isso, por sua vez, acaba liberando enzimas que começam a destruir a matriz que une os tecidos, como se fosse o cimento que mantém tudo no lugar. O resultado final é a degradação dos tecidos bem na superfície do olho. E essa degradação toda se manifesta em problemas bem específicos. Dois deles, que estão muito ligados à apneia, são a síndrome da pálpebra flácida e o ceratocone, que é uma doença que deforma a córnea. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa conexão, olha só esse número. Alguns estudos mostram que quase 95% das pessoas com a síndrome da pálpebra flácida também têm apneia do sono. É uma sobreposição gigante que indica uma causa em comum, um problema no tecido conjuntivo que é piorado e muito pela apneia. E no caso do ceratocone, o mecanismo é muito claro. A apneia dispara um processo inflamatório que ativa enzimas que são verdadeiras destruidoras de tecido. Essas enzimas começam a comer o colágeno, que é a proteína que dá estrutura e firmeza para a córnea. E para piorar, o estresse oxidativo ainda acelera a morte das células da córnea. O resultado é que a córnea vai ficando fraca, fina e acaba se deformando, pegando aquele formato de cone. Mas vamos mais a fundo agora, porque o estrago não fica só na superfície. A retina, que é aquele tecido super sensível à luz lá no fundo do olho, é extremamente vulnerável aos efeitos que a apneia causa no corpo todo. Esse diagrama mostra bem o que acontece nos bastidores. A falta de oxigênio e a inflamação constante criam um ambiente no corpo que favorece a formação de coágulos. Basicamente, o sangue fica mais grosso, mais lento, e isso aumenta demais o risco de entupir aqueles vasinhos de sangue minúsculos que irrigam a retina. Um desses entupimentos é o que a gente chama de oclusão da veia da retina. É literalmente como se fosse um derrame dentro do olho. Uma veia bloqueada, o sangue não consegue sair e isso causa inchaço, hemorragia e muitas vezes uma perda de visão que acontece de repente e pode ser bem grave. E o tamanho do risco, pensa só nisso. Mesmo quando a gente tira da conta outros fatores como idade ou pressão alta, só o fato de ter apneia do sono já aumenta em mais de 5,5 vezes o risco de ter um desses derrames no olho. É uma ligação estatística que a gente simplesmente não pode ignorar. Agora a gente vai para a parte talvez mais crítica de toda a visão, o nervo óptico. Ele é o grande cabo que conecta o olho ao cérebro. Qualquer dano aqui pode ser permanente e devastador. E a apneia representa uma ameaça dupla para ele. Por um lado, a falta de oxigênio e os problemas na regulação dos vasos sanguíneos diminuem o fluxo de sangue que chega no nervo. Ou seja, ele fica mal nutrido. Por outro lado, o estresse oxidativo e a inflamação causam danos diretos nas células que formam o próprio nervo óptico.
E esse ataque de duas frentes está diretamente ligado a duas doenças muito sérias do nervo óptico: a neuropatia óptica isquêmica anterior, ou NAION, que é basicamente um infarto do nervo óptico, e o glaucoma, uma doença degenerativa que vai destruindo o nervo aos poucos. No caso da NAION, essa ligação é especialmente forte. Uma revisão de vários estudos mostrou que quem tem apneia do sono tem um risco quase 4 vezes maior de desenvolver essa condição, que causa uma perda de visão súbita de uma hora para outra e sem dor. Mas aqui vem a parte mais importante, e de certa forma a que traz mais esperança. Quando alguém tem NA em um olho, tratar a apneia pode salvar o outro. A diferença é brutal. Em pacientes com apneia grave que não fazem tratamento, o risco do segundo olho ser afetado é 5,5 vezes maior. Já com um tratamento, usando o CPAP, esse risco cai drasticamente. E quanto ao glaucoma? Bom, as evidências também são muito fortes. Uma grande análise de estudos concluiu que ter apneia do sono está associado a um risco 65% maior de desenvolver glaucoma. E esse dano não é só um risco futuro, uma teoria. Ele é visível. Os estudos mostram que a apneia está ligada a um afinamento da camada de fibras nervosas da retina, algo que dá para medir nos exames. E esse é um dos primeiros sinais de que o glaucoma está se instalando, muitas vezes antes mesmo que a pessoa perceba qualquer perda de visão. Ok, depois de ver todos esses riscos, a pergunta que fica é: o que a gente pode fazer? A boa notícia é que tratar a causa do problema, a apneia do sono, pode mudar completamente esse cenário. Vamos ver como. O tratamento padrão ouro para a apneia é o CPAP. É aquele aparelho que manda um fluxo de ar contínuo e impede que a garganta feche durante a noite. E as pesquisas mostram que isso faz toda a diferença para os olhos. O tratamento consegue estabilizar a circulação sanguínea na retina, proteger o segundo olho em caso de NAION e pode até reverter alguns danos iniciais. Isso só reforça uma coisa: a colaboração entre o médico do sono e o oftalmologista é absolutamente crucial. Um problema no olho pode ser o primeiro sinal de um distúrbio do sono, e vice-versa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu como a respiração durante o sono afeta uma estrutura tão complexa e delicada como o olho. Isso nos faz pensar numa coisa ainda maior. Se o sono tem todo esse poder sobre a nossa visão, que outras partes do nosso corpo também não estão silenciosamente correndo risco? No fim das contas, a saúde do sono é a base para a saúde do corpo inteiro. Espero que essa análise tenha ajudado a esclarecer o quanto o nosso corpo está todo interligado. Cuidem do sono de vocês. Muito obrigada pela companhia.